Olá, mulheres! Vamos para a segunda parte do capítulo 5 do livro Mulheres com Espada, da autora Lisa Bevere. Como carregar a sua cruz como uma heroína, página 89. O Kreuzer. Em minha pesquisa, achei fascinante que um movimento clássico de esgrima ou luta com espada se chame Kreuzer. Uma palavra francesa que significa cruzar ou pegar a lâmina. Esse movimento funciona alavancando uma agressão hostil do oponente de volta para ele. E nesse processo, o inimigo é desarmado. Aqui está uma descrição do movimento. É o mecanismo de Kreuzer que o faz funcionar. Adicionar força e equação simplesmente arruína tudo e destrói sua habilidade de efetivamente direcionar seu ponto ao lugar certo. O Kreuzer funciona especialmente bem contra esgrimistas extremamente agressivos, porque ele trava sua energia. Usa toda a sua força e agressividade contra eles. Quando a esgrima se tornou esporte e saiu da Itália e da França para a Grã-Bretanha, os ingleses simplificaram o nome desse movimento para a cruz. Pense nisso. O que aconteceu na cruz? Nosso magnífico Salvador pegou a lâmina quando o seu lado foi furado, mas a cruz ele levou sobre si a hostilidade de todas as épocas. O que deveria ser devastador provou ter o poder de desarmar. O poder do Kreuzer, ou da cruz, vem do alavancar. Quando executado da forma correta e aplicado sem hesitação, o corpo do oponente vai em direção à sua lâmina. Esse não é um movimento que exige uma mão pesada. De fato, ele é mais bem executado com o mais suave dos toques. A cruz, Deus alavancou tudo o que ele era para sermos tudo o que poderíamos ser. Aproximadamente 3 séculos antes do nascimento de Cristo, o brilhante matemático grego Arquimedes lançou uma hipótese sobre o poder do alavancar. Dai-me uma alavanca e eu moverei o mundo. Uma das equações para alavancar é momento igual força vezes distância vertical. Em um único momento, a cruz atravessou a insondável distância entre Deus e a humanidade e superou toda a força hostil. A cruz era a alavanca de Deus e a terra se tornou seu fulcro no momento em que Cristo deu sua vida para salvar o mundo. Jesus não ofereceu resistência quando a transferência divina aconteceu. Ele rendeu sua alma a Deus e seu corpo aos inimigos. O nome de Jesus é a única alavanca que ergue o mundo. Assim como o nome de Jesus ergue o mundo, a cruz de Cristo foi a alavanca que salvou o mundo. Em última análise, a luta com a espada não é uma disputa de força, é uma competição de paciência sutil e estratégica. Jesus resistiu à cruz e suportou a força de todos os nossos pecados para realizar seu propósito. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Nosso glorioso Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, entrou em cena para desmantelar o reino que o diabo construiu. Jesus é Emanuel, Deus conosco, invisível, mas invencível. Apesar de parecer que ele desapareceu, na verdade, ele elevou sua presença na ascensão, pois sua presença cobre a todos nós. Antes da ascensão, ele era limitado pela contenção de sua aparência humana. Agora ele nos rodeia pelo seu Espírito. Mateus capítulo 28, versículo 20. Creio que Cristo deseja que continuemos sua obra para que, assim como ele revelou ao Pai, possamos glorificar o Filho. Tudo o que escolhemos fazer desse serviço para atrair outras pessoas. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados
pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 16. A cruz erradicou todo traço de hostilidade entre Deus e a humanidade. E através do sangue de Jesus e do seu corpo moído, fomos todos feitos um. Em Cristo, homens e mulheres são uma só carne. Em Cristo, judeus e gentios são ramos em sua videira. Em Cristo, os santos do Antigo e do Novo Testamento se tornam uma nuvem de testemunhas. À medida que leio esses versículos, em Efésios, meu coração é movido pela profundidade do seu poder e da sua beleza. Tudo que foi conquistado pela obediência de Jesus me encanta. Jesus fez um caminho para estarmos no mundo, mas não mais sermos do mundo, porque nos movemos nele nesta terra. Em Cristo, somos ao mesmo tempo contidas e impossíveis de sermos contidas. Toda a boa vontade do qual fomos destituídos no Éden foi restaurado nele. Por mais incrível que tenha sido a vida no Éden, nossa vida nele será definitivamente muito melhor. Ele nos cobriu com muito mais do que folhas de figo seco ou pele de carneiro. Ele nos cobriu na sua justiça viva e nos transformou de dentro para fora. Não somos meramente uma estrutura esquelética, formada por ossos do seu osso. Ele nos cobriu com a tenra carne da sua carne. Ele lançou fora nosso coração endurecido e nos deu novos corações, moldados a partir da sua linguagem. Então ele nos encheu com o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, a fim de que qualquer área caída de nossa vida pudesse ser regenerada e redimida. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. João capítulo 8, versículo 11. Ele se tornou como nós para que pudéssemos ser como ele. Em Cristo, um grande mistério é expresso e, de alguma forma, todos nós tornamos um. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 ao 20. Em Cristo, a multidão compartilha um único coração. Nele, homem e mulher se tornam um. Através do seu sacrifício, Cristo e sua noiva se tornam um. Nele, tudo que foi dividido pode se tornar unificado. O sacrifício de obediência radical do nosso Cristo nos salvou de todas as maneiras que poderíamos ser salvos. A cruz tem o poder para unificar todos os que estão dispostos a abraçar isso. Em Cristo, aquele que está longe, perdido e errante pode se aproximar. Bode expiatório. Você sabia que nos tempos antigos, quando Arão era sacerdote, 2 bodes eram trazidos diante do altar como uma oferta? Um era morto como sacrifício pelo pecado e outro era designado como bode expiatório e não era morto. O sacerdote transferia o pecado do povo de Deus para a estrutura trêmula do animal. Então ele era solto. Como Caim, esse bode era marcado e condenado a vagar no deserto em vergonha. Levíticos capítulo 16, versículo 10. Esse bode era um intruso indesejado agora. Ele não era mais parte do rebanho.
O pastor de ovelhas não provia mais para ele belos pastos e proteção. Se o bode expiatório chegasse perto de alguém, ele era enxotado. Ele repousava desconfortavelmente e sozinho à noite, com frio, sem o calor dos outros. Durante o dia, ele vagava pelo deserto árido. O bode expiatório passava o resto dos seus dias procurando água e comida, à mercê das feras. Você já se sentiu como bode expiatório? Talvez você tenha sido culpabilizada, evitada, isolada e rejeitada. Sobrecarregada pelo pecado e pela culpa, talvez você tenha vagado em um deserto. Talvez hoje você ainda se deita todas as noites sozinha e com medo no frio. Você tentou entrar depois de ter estado do lado de fora e eles não permitiram? Sua família é rejeitada? Você foi forçada a abandonar seu círculo de amigos ou a segurança que há entre as paredes da igreja? Não importa. Em Jesus existe espaço para você. Todos nós falhamos, mas ele não tem defeito. Não existe mais a necessidade de bodes expiatórios, porque Jesus levou todo o pecado. O sangue de Cristo trouxe todos os que perderam o caminho e purificou todo remanescente de vergonha que tenta nos isolar e nos manter como bodes expiatórios. Até mesmo quando morria, ele poderia ter liberado o juízo, mas em vez disso, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Com essas palavras, a imagem de Deus, representada em seu Filho, prevaleceu sobre o padrão de culpa que Adão e Eva colocaram em funcionamento. O sangue do filho de Adão, Abel, gritou com justiça e nomeou seu irmão de assassino. O sangue de Jesus chamou seus irmãos de perdoados. É por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala de coisas superiores a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão, que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Abel. Hebreus capítulo 12, versículo 23 ao 24. As coisas superiores eram: Pai, perdoa-lhes. Ele escolheu ser marcado com nossa destruição em vez de nos marcar com a destruição que merecíamos. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías, capítulo 53, versículo 4 ao 6. Jesus não fez nada para merecer a punição, e nós não fizemos nada para receber seu sacrifício. Ele foi rejeitado, traído, perfurado, moído, golpeado, açoitado, oprimido e então crucificado. Somente um Deus, que é amor, daria seu espírito àquele que se arrependesse de assassinar seu filho. Eles pensaram que a cruz era o fim de Jesus. Eles não faziam ideia de que era só o começo. A cruz é a espada do amor. Após mais de 3 décadas de estudo da Bíblia, às vezes eu me pergunto se consigo entender, ao menos superficialmente, essa maravilha que é a cruz. Ela não é um símbolo de poder, ela é a medida de todo o poder. O que foi morte para o nosso Cristo tornou-se vida abundante para nós. Nosso Jesus é o Verbo de Deus, e ele era e será sua promessa imutável. Jesus Cristo, ontem e hoje,
É o mesmo e será para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. A cruz é a última garantia do cumprimento de toda a promessa feita. Ela é uma espada que destrói até o último remanescente de hostilidade entre céu e terra. Tão certo quanto ela ser uma espada que nos transforma através da cirurgia da palavra. A cruz era a sua esperança antes de você perceber que estava sem esperança. Ela era a resposta antes de você perceber que existia um problema. A cruz simboliza a fidelidade de Deus ao mesmo tempo que expressa sua fé em nós. Por meio da cruz, somos equipadas para caminhar nele.